Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Luís Sena e sou coordenador do Departamento de Ação Social e Política e estamos aqui hoje para celebrar e marcar o Dia Internacional dos Direitos Humanos e terei cá o meu colega Walter Matos que irá dirigir esta conversa e tenho o professor Jorge Bacelar Gouveia, que é professor catedrático em duas faculdades, na Faculdade de Direito da Universidade Nova e Autónoma, é advogado, jurisconsulto e árbitro, e é especialista em Direito Constitucional e Direito Internacional Público. Vou só agora passar, Walter, obrigado. E obrigado, professor, por estar presente hoje. Então, primeiramente, boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Boa tarde ao meu colega Luís Sena, espero que esteja bem. Ao professor doutor Jorge Bacelar Gouveia, agradeço em nome do CNED pelo convite. É uma honra recebê-lo aqui, um prazer, um privilégio imenso. E hoje vamos tratar desse tema, do celebrar, de certa forma, e também tratar do tema do Dia Internacional dos Direitos Humanos, hoje no dia 10 de dezembro, e fazer uma ponte, uma conexão com os acontecimentos do Mundial do Qatar. Nós gostaríamos mesmo hoje de passar a bola ao professor para que dissesse um pouco sobre essa perspectiva histórica do nosso dia, o que nós estamos hoje a celebrar, e depois também dou uma abertura às pessoas que nos estão a assistir para as perguntas. Nós também aqui temos umas perguntas separadas, mas queríamos mesmo ouvir o professor e estendo aqui a palavra e os cumprimentos. Muito obrigado. Muito obrigado. O gosto é também meu de poder participar nesta vossa iniciativa do CNED, o Conselho Nacional dos Estudantes de Direito. Já tenho participado em várias iniciativas e estão de parabéns por continuarem com estas iniciativas. E, portanto, cumprimento também o Walter Matos e o Luís Sena por estarem aqui, por me apresentarem. Cumprimento também todos aqueles que nos estão a ouvir, os vossos colegas dos órgãos deste organismo, e também todos aqueles que nos estão a ouvir, os estudantes de Direito, sobretudo, a quem esta charla especificamente se dirige. Mas hoje realmente é um dia muito importante e fico muito feliz por estudantes de Direito, com estas responsabilidades, assinalarem este dia, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. É um dia declarado pelas Nações Unidas e talvez seja o dia mais importante de todos os dias que as Nações Unidas declaram para comemorar alguma coisa. E o que é que se comemora hoje? Precisamente a aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, na altura assim designada, hoje usamos a expressão mais direitos humanos, que foi feita em Paris em 10 de dezembro de 1948. E, portanto, esse foi o primeiro dia do resto da vida que esperamos que nunca possa acabar, da proteção internacional dos direitos humanos. E, portanto, esse é o dia de facto, ficou para a história do direito em geral, do direito público, do direito internacional, como sendo um momento de viragem em relação àquilo que antes não existia ao nível do próprio direito internacional público. E reparem que 1948 era um momento, uma fase crítica da nossa história, da história mundial, sobretudo da história europeia ou da história do hemisfério norte, porque estávamos apenas a 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E não obstante esse facto, e não obstante o mundo, na altura, estar dividido, ficaria ainda mais dividido entre os dois blocos, o primeiro mundo e o segundo mundo, o terceiro mundo mais tarde é que se afirmaria com a Conferência de Bandung, ter sido possível, nesse contexto de conflito crescente, a própria aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aliás, que não teve nenhum voto contra, embora tivesse tido algumas abstenções, 8 abstenções, algumas dos países da antiga União Soviética e alguns dos países muçulmanos mais radicais, que não se atreveram, ainda bem, a votar contra, mas abstiveram-se na aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aliás, texto que foi trabalhado por várias pessoas, houve um grupo muito importante de personalidades, de que se evidenciaram, devo referi-lo, não só o professor René Cassin, que é considerado o principal redator, mas mais tarde, um professor francês, mais tarde seria galardoado com o Prémio Nobel da Paz, mas também a viúva naquela altura, tinha acabado de falecer, presidente americano Franklin Roosevelt, Eleanor Roosevelt, que também teve um papel muito importante na redação da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mas também já agora, e não querendo com este pequeno facto que eu quero recordar, retirar a importância do dia 10 de dezembro, mas, na verdade, a Declaração Universal não foi o primeiro texto proclamado
no âmbito do direito internacional de afirmação dos direitos humanos em termos supraestaduais, porque, e uma vez que o Walter também é brasileiro, é que precisamente no continente americano, por volta de abril desse mesmo ano, em 1948, haveria a oportunidade de fazer uma declaração, redigir uma declaração de direitos e de deveres humanos universais, e que em grande medida também acabaria por influenciar a redação definitiva da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada, portanto, 2 meses depois, em 10 de dezembro. Este é um facto, na maior parte dos casos, esquecido. Também, claro que tinha relevância apenas no continente americano, mas, na verdade, a Declaração Universal, como tal, também beneficiou deste impulso dado por esta declaração de caráter regional. Mas, portanto, isso não retira qualquer mérito, mas aqui fica esta pequena história. Mas, de facto, hoje comemoramos a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas é preciso tomar nota de que o facto de ela ter sido aprovada neste dia, portanto, em 1948, isso, na altura, não quis dizer que os sistemas de direitos humanos começassem a funcionar automaticamente, porque a declaração em si era isso mesmo, e apenas isso mesmo, uma declaração. Uma proclamação, aliás, aprovada na forma de resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, que na esmagadora maioria dos casos não tem efeito vinculativo, tem apenas um efeito recomendatório, um efeito proclamatório. Mas, desde logo, não obstante não ter sido aprovada por um ato vinculativo, desde logo se reconheceu o seu caráter imperativo como precipitação juspositiva de um conjunto de direitos, de valores, de princípios, até direito natural, e, portanto, essa declaração facilmente ganharia o consenso da comunidade internacional e da comunidade dos juristas e também da comunidade dos cidadãos, independentemente depois dos seus lugares, das suas crenças, das suas origens. Agora, é evidente que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não aparece do nada. Aparece num contexto tendo como causa próxima, causa imediata, a Segunda Guerra Mundial e tudo que isso representou de desprezo e despezinhamento dos próprios direitos humanos, com aquilo que sucedeu, sobretudo, na Alemanha nazi. Mas esta declaração, claro, não podia ignorar uma realidade antecedente, que já tinha um século e meio, que era a realidade da consagração de direitos fundamentais ao nível das próprias Constituições. Porque todo o século, a partir do século XIX, os Estados se organizam com base num novo modelo político de Estado, o Estado constitucional contemporâneo, e uma das suas características fundamentais é precisamente a existência de direitos fundamentais, porque eles só apareceram precisamente nas revoluções constitucionais. A Revolução Francesa no continente europeu foi a mais emblemática, mas já no continente americano, antes disso, a Revolução Americana também faria a proclamação de uma Carta de Direitos Fundamentais, além da Revolução Americana ter um contexto particular de criação de um novo Estado e de libertação colonial em relação ao Reino Unido. Mas, de facto, esta Declaração Universal dos Direitos Humanos beneficiou de todo um lastro que foi sendo percorrido ao longo do século XIX, em que as Constituições progressivamente foram consagrando direitos fundamentais, a princípio de uma forma muito tímida, mas depois desenvolvendo esses direitos, aquilo que nós chamamos de direitos de primeira geração, direitos civis e políticos. Mas então, havendo esta causa próxima à Segunda Guerra Mundial e uma causa remota à própria existência dos direitos fundamentais nas Constituições, a pergunta é esta. Então, mas se esses direitos já existiam, por que razão era necessário fazer uma declaração universal, se esses direitos já estariam supostamente consagrados nas Constituições dos Estados? E se havia Estados que não cumpriam esses direitos, eram Estados que eram ditaduras e, portanto, a solução não estava no problema dos direitos, estava no problema de serem ditaduras. Então, porquê a declaração desses direitos e porquê passar o direito internacional público a proclamar e a defender esses direitos fundamentais ao nível supraestadual? Porque, precisamente, em muitas circunstâncias, os países não conseguiram dar conta do recado de levar à prática a proteção efetiva dos direitos fundamentais. E por várias razões múltiplas. Claro, nos casos de ditaduras isso é óbvio. Em casos em que as constituições eram deficientes e tinham catálogos de direitos muito reduzidos, ou casos em que os problemas não eram de natureza substantiva, mas eram problemas de natureza adjetiva e não havia mecanismos que pudessem efetivar e tornar mais forte a garantia e a proteção desses mesmos direitos. E, portanto, nada como, então, elevar o patamar da proteção desses direitos a um ramo, a um setor jurídico que está acima dos Estados, que congrega os Estados ao nível
da comunidade internacional, portanto, o direito internacional público, e assim acreditando que, elevando o padrão de proteção desses direitos ao nível do direito internacional, esses direitos seriam de uma forma ficariam especialmente garantidos com essa subida de escalão ao nível do direito internacional e, portanto, automaticamente tornando-se também um direito de caráter universal. E, portanto, a proteção internacional dos direitos humanos que a Declaração Universal vem inaugurar em 10 de dezembro de 1948 e depois é seguida de vários sistemas particulares que foram sendo construídos, além do próprio sistema das Nações Unidas, tem um significado muito importante pelas características que os direitos humanos passam a ter. Uma delas é a da tal supremacia ou primazia em relação a outros ramos do direito, sobretudo ao direito interno dos Estados. Portanto, a superioridade ou a primazia absoluta em termos de direito positivo, que é um aspecto muito importante. Por outro lado, o aspecto de ser um direito internacional que tem uma vocação para a universalidade, para o universalismo. E, portanto, os direitos, afinal, já não são direitos de cada país, de cada cultura, de cada nação, de cada região, mas são direitos iguais para todo o mundo, para todos os países do mundo e, portanto, por consequência, para os cidadãos de todos os países do mundo. E, portanto, fica associada à marca da supremacia, da primazia, também a marca da universalidade e da validade universal destes mesmos direitos. Para além de outra coisa muito importante, que a Declaração Universal também traz e confirma, que é o caráter plural desses direitos do ponto de vista de serem direitos, como eram em muitos casos as constituições dos Estados, apenas direitos de primeira geração, que no direito internacional se chama, de uma forma às vezes simplificada, direitos civis e políticos, mas também a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz e confirma uma nova geração, que já estava a ser, em alguns casos, reconhecida, os chamados direitos económicos, sociais e culturais, os chamados direitos de segunda geração. E, portanto, esses dois grupos de direitos estão lá, na declaração logo em 48, e depois são desenvolvidos por vários outros mecanismos. Mas, portanto, há aqui, digamos, um reforço deste reconhecimento pela superioridade hierárquica do próprio direito internacional no plano das relações com os Estados, também o caráter, do ponto de vista substantivo da sua universalidade, e sabemos que no mundo, naquele tempo, e hoje talvez menos, mas naquele tempo, ainda hoje, mas menos, há uma grande diversidade de culturas, de regiões e de modos de ver a vida coletiva, como sabemos que isso, quer em termos políticos, quer em termos sociais, quer em termos económicos e culturais, e, portanto, também a ideia do caráter, digamos, indissociável, nós chamamos a indivisibilidade dos direitos humanos do ponto de vista de não podermos afirmar apenas os direitos civis e políticos sem considerar os direitos económicos, sociais e culturais, ou o inverso. Portanto, também a ideia da indivisibilidade dos direitos humanos, que é um aspecto muito importante e que muitas vezes é esquecido. E, portanto, essa proclamação foi muito relevante. Não foi a única, aliás, nem foi a primeira manifestação da importância da pessoa humana no direito internacional público, porque antes dela já havia outro tipo de proteções, mas não com características tão marcantes. O caso da proteção diplomática, o caso da própria proteção humanitária. Hoje, com a guerra da Ucrânia, falamos muito no direito internacional humanitário, pelas mais razões de estar a acontecer uma guerra que envolve crimes de guerra, portanto, violações graves das leis, das normas da guerra, mas, portanto, o próprio direito humanitário, que esse já vem do século XIX, ou a própria proteção diplomática, que é uma regra na natureza costumeira, em que os Estados, quando têm embaixadas em países estrangeiros, devem lá proteger os seus cidadãos que estão lá a residir e que para aquele país também são estrangeiros, mas, portanto, já havia outro tipo de proteções não tão completas e não tão importantes e centrais como realmente esta dos direitos humanos viria a ser consagrada a partir de 1948. Portanto, não tendo sido propriamente o início de uma proteção mínima, porque ela já existia pela proteção diplomática, pela proteção humanitária e até uma proteção dos asilados, não tanto dos asilados políticos, não tanto dos refugiados, ou não tanto dos imigrantes, que isso é uma matéria mais recente. Ainda assim, foi realmente um momento muito importante. Depois, também é preciso ver o que é que aconteceu após a aprovação desta declaração, desta carta, deste documento realmente central. Assistimos em todo o mundo à instalação de sistemas de proteção dos direitos humanos, porque a Carta, como vos disse, não é um tratado, a Carta é apenas uma simples proclamação, não cria mecanismos,
não criou mecanismos, nem criou sistemas de proteção. Eles foram criados depois a ritmos diferentes pelos vários países em diferentes níveis de cooperação internacional. Claro que a Declaração Universal deu origem, num certo sentido até tardiamente, em 1966, à aprovação dos 2 principais tratados em matéria de direitos humanos no âmbito das Nações Unidas, portanto, na organização que é uma nação universal ou para-universal de fins gerais, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, de 1 de julho de 1966. Mas antes disso, em certas regiões do globo, passou também a haver uma proteção específica e regional de direitos humanos. Portanto, de qualquer modo, sempre impulsionadas essas proteções pela aprovação da Declaração Universal. Foi o caso da Europa, com o Conselho da Europa e aprovou a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que hoje é talvez o texto mais dinâmico e aquele que tem levado mais longe a proteção dos direitos humanos numa esfera internacional. Depois, mais tarde, na Europa, no âmbito da União Europeia, haveria a aprovação com o Tratado de Lisboa da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, portanto, um sistema não ao nível do Conselho da Europa, mas ao nível da União Europeia, que abrange 27 Estados-membros e o Conselho da Europa abrange 44, agora saindo da Rússia, e, portanto, neste caso, os países que fazem parte da União Europeia, como fazem todos parte do Conselho da Europa, portanto, até há uma dupla proteção de direitos humanos, quer do Conselho da Europa, quer da proteção dada pela Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Mas também isso aconteceria na América, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, a aprovação da Carta Interamericana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, assim conhecido comumente, e depois, mais tarde, também em África, a própria Carta de Direitos Africanos, de Direitos do Homem e dos Povos, de 1981. Também seria uma resposta especificamente um pouco mais tardia, no âmbito da cooperação política ao nível do continente africano. Portanto, na altura, pela Organização da Unidade Africana, assim se chamava, criada em 1963, e depois, agora, a partir de 2000, que foi rebatizada com o nome de União Africana. Portanto, estes sistemas foram evoluindo, portanto, sempre tomando como referência a Declaração Universal, mas depois, como imagino, as dinâmicas destes vários sistemas, o sistema europeu do Conselho da Europa, o sistema europeu da União Europeia, ou o sistema americano, ou o sistema africano, ou o sistema das Nações Unidas, as dinâmicas são muito diferentes. Os catálogos também têm algumas diferenças. Essa que é a verdade. Portanto, não são todos iguais e a sua efetividade também não é toda igual. Há vários estudos comparativos, quer em matéria de direito substantivo, quer em matéria de direito adjetivo, e, modéstia à parte, sendo europeu, já agora, penso que é o sistema europeu do Conselho da Europa, provavelmente aquele que mais longe leva a proteção, pelo menos pensando nos direitos civis e políticos, porque ele geralmente já não é tão bom do ponto de vista, ou não tem até, do ponto de vista dos direitos económicos, sociais e culturais. Embora haja uma Carta Social Europeia, mas não está vinculada ao sistema de proteção do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que tem sede em Estrasburgo. E, portanto, mas esta proteção tem sido do direito internacional, portanto, que se tem multiplicado nos vários sistemas. Portanto, Portugal, neste caso, está abrangido por 3 sistemas: o sistema das Nações Unidas, o sistema do Conselho da Europa e o sistema da União Europeia. Portanto, temos 3 sistemas que confluem para a proteção dos direitos humanos na ordem jurídica portuguesa. Como imagino, isto tem sido muito importante porque tem havido, de facto, um influxo ou uma exportação de certos direitos e certos mecanismos das paragens do direito internacional, de direitos humanos, para a ordem jurídica interna e também, neste caso, para a ordem jurídica portuguesa. Nós falamos muito hoje na chamada constitucionalização do direito internacional público. Aliás, como já falámos, e ainda falamos mais, da chamada constitucionalização do direito europeu ou do direito da União Europeia. O que é que significa? Significa que o direito da União Europeia, uma vez que a União Europeia é uma entidade política que vai ganhando cada vez mais competências e mais atribuições, tem que ser dotada de estruturas que acabam por se assemelhar ao próprio Estado, até para garantir o funcionamento de um Estado de Direito ao nível da União Europeia. E, portanto, é isso que se chama constitucionalização do direito europeu. O que é transferir e formatar o funcionamento da União Europeia à moda dos Estados de Direito que foram criados a partir do século XIX com o constitucionalismo. E, portanto, garantir o quê? Separação dos poderes, garantir que haja fiscalização judicial dos atos legislativos da União Europeia que tem, ou dos atos de natureza administrativa,
que haja mecanismos de responsabilidade civil, pelo menos, enfim, criminal não tem, ou que haja também uma legitimação democrática dos próprios órgãos através de eleições ao nível europeu. E temos, como sabemos, o Parlamento Europeu, que não sendo assim inicialmente, a partir de certa altura passou a ser eleito diretamente pelos próprios cidadãos membros dos Estados-membros da União Europeia. Portanto, o processo da chamada constitucionalização do direito europeu é bastante avançado e a União Europeia vai se aproximando, embora não sendo um Estado, acho que ainda está longe disso e não desejo que seja nenhum Estado, porque não tenho uma concepção federalista da União Europeia, mas isso não impede que a União Europeia se dote de mecanismos, digamos assim, de institutos inventados pelo direito constitucional para garantir o seu melhor funcionamento e para garantir a limitação do poder político que já tem, em parte, retirado da soberania dos Estados e exercido pelos órgãos da União Europeia. Mas, portanto, se há este movimento da chamada constitucionalização do direito europeu, também, curiosamente, em matéria de direitos humanos, há o fenómeno inverso, ou reverso, ou simétrico, que é o fenómeno da internacionalização dos direitos constitucionais, sobretudo em matéria de direitos fundamentais. Ou seja, se na Constituição do Direito Europeu ou Direito Internacional nós transferimos para o Direito Europeu e Direito Internacional mecanismos e institutos de direito constitucional, quando falamos de direitos humanos, acontece o contrário. Porque o que é que se tem verificado? Tem-se verificado que as Constituições, que têm os seus catálogos de direitos, muitas vezes têm dificuldade em ser atualizadas. Veja-se o caso de Portugal, já a Constituição não é revista desde 2005, e tanta coisa que se passou desde 2005, e portanto estamos já há 17 ou há 18 anos para fazer a 8ª revisão constitucional. E de facto há coisas que mudaram na sociedade e na vida política e que devem ter um reflexo ao nível da Constituição. Mas muitas vezes isso não é possível porque as revisões constitucionais pressupõem sempre, sendo constituições rígidas, mecanismos de 2/3 ou de 3/5, no caso da Constituição brasileira, a portuguesa são 2/3. Isso às vezes não é possível porque a luta partidária muitas vezes sobrepõe-se à verdade do alargamento do catálogo dos direitos que estão consagrados nas Constituições. E, portanto, então o que é que sucede? Sucede que muitas vezes os direitos consagrados nas ordens jurídicas internas são ampliados e têm uma maior efetividade por força do próprio direito internacional público, quando aprova novas declarações, novos tratados de direitos humanos, e neste caso, então, as Nações Unidas têm sido muitíssimo ativas na produção de diferentes catálogos de direitos humanos, na questão dos direitos das mulheres, por exemplo, dos direitos das minorias, os direitos dos refugiados, no combate à escravatura, no combate à violência doméstica, para a condição de certas pessoas, as pessoas que não têm nacionalidade. Portanto, há uma série de convenções específicas, portanto, para além dos 2 tratados gerais, que são os 2 pactos, há depois convenções específicas, por exemplo, a Convenção dos Direitos da Criança, a proteção da pessoa com deficiência, a Convenção dos Direitos para a pessoa com deficiência, a questão da declaração sobre a liberdade religiosa. Portanto, há várias matérias depois específicas em que as Nações Unidas têm sido realmente muitíssimo férteis na produção de novos textos e textos desses que depois são acrescentados na ordem jurídica, são incluídos através dos processos de aprovação dos tratados internacionais, que são sempre mecanismos mais fáceis do que através da revisão constitucional, porque a aprovação dos tratados não tem maiorias qualificadas, enquanto que a revisão constitucional tem essas maiorias qualificadas. Portanto, ou seja, a dificuldade que os legisladores dos países, dos Estados, têm em modificar as Constituições para ampliar os seus direitos, acaba por ser resolvida através da incorporação de novos direitos fundamentais que vêm diretamente do direito internacional. E isto é importante porque nós hoje já estamos muito para além das 2 gerações de direitos que estão na Declaração Universal. Nós hoje já falamos até numa 5ª geração de direitos fundamentais, ou de direitos humanos. Portanto, uma terceira nos anos 60, uma 4ª anos 70, anos 80, e agora, com realidades mais recentes, a chamada 5ª geração de direitos humanos. Portanto, desse ponto de vista, este processo de internacionalização dos direitos fundamentais ao nível constitucional só tem a beneficiar com a proteção internacional dos direitos humanos, quer ao nível do maior número de direitos, quer até de certos mecanismos que levam a que os direitos fiquem mais efetivos. Isso também, por exemplo, se viu em matéria do estado de exceção, agora recentemente, com a pandemia que julgo que nos deixou, vamos esperar que seja definitivamente, em que os próprios pactos têm normas sobre certos direitos que nunca podem ser suspensos. Portanto, não são só as Constituições, e a portuguesa aí até tem um artigo muito importante, no artigo 19, número 6,
mas também os próprios pactos e a Convenção Europeia dos Direitos do Homem têm lá normas que especificamente garantem que nem em estado de sítio e estado de emergência certos direitos podem ser suspensos. Portanto, como veem, há aqui mudanças profundas que foram estimuladas pelo próprio movimento dos direitos humanos. Mas eu agora queria deixar aqui uns desafios e referir-me um pouco ao futuro, depois de todos estes anos, com 74 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que é que, digamos, qual é o ponto da situação? Há coisas a mudar? Está tudo bem? O que é que se pode fazer? O que é que se pode dizer sobre este assunto? Eu talvez escolhesse aqui 4 temas que também depois posso deixar à vossa consideração para efeitos de debate, mas que me parecem ser os temas mais importantes que se colocam, digamos, à ação dos Estados e à ação também dos atores internacionais. O primeiro desafio é o desafio de aumentar a eficiência e a eficácia dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. Acho que muita coisa se tem feito, com certeza, embora em diferentes ritmos, mas há sistemas que têm-se assinalado em algumas das suas fragilidades. Bem, a começar pelo próprio sistema das Nações Unidas, em que há muita gente que o pede, nunca se criou um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Nós temos tribunais de direitos humanos na Europa, ou em África, ou precisamente na América, mas o principal dos sistemas, que é o das Nações Unidas, não tem um tribunal. As Nações Unidas têm um tribunal, que é o Tribunal Internacional de Justiça, mas não tem competência em matéria de direitos humanos. Há estudos que dizem que acaba por reconhecer indiretamente direitos humanos, acredito que sim, mas pelo menos não tem mecanismos de queixa direta dos cidadãos que não têm a possibilidade de aceder, não têm a legitimidade processual ativa para aceder ao Tribunal Internacional de Justiça. E, portanto, podendo haver queixas diretas, é verdade, por força dos pactos, mas essas queixas nunca se dirigem a um tribunal, mas apenas ficam sob decisão de órgãos de natureza política ou legislativa, como é o caso do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas ou a própria Assembleia Geral, mas não há propriamente aqui uma intervenção de uma entidade independente, de uma entidade com natureza judicial. Portanto, as próprias Nações Unidas, que têm vários problemas, e há muito tempo que se fala na sua reforma. Ora, um dos problemas da reforma é ainda não ter sido criado um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos. Esse é um ponto importante. E depois também nos outros sistemas, ditos regionais, também às vezes quando há tribunais eles não são muito efetivos. É o caso do Tribunal Africano, que só foi acrescentado mais tarde, em 1998, poucas decisões tem. Portanto, também há um problema aqui de efetividade prática e de pouco uso dos mecanismos de proteção. E até pode haver um problema também de eficiência, que é o problema que nós agora estamos a ver na Europa. Porque agora na Europa, como vos disse, nós temos 3 sistemas a funcionar, ou sobretudo aqui 2, portanto, além das Nações Unidas temos 2, da União Europeia e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, mas a certa altura um começa a atrapalhar o outro, porque a própria União Europeia admitiu, e a Convenção Europeia foi alterada nesse sentido, admitiu que poderia ratificar, ou poderia aderir, ou ratificar, ou vincular-se à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que inicialmente era só para os Estados. Um dos seus protocolos mais recentes alterou o texto da Convenção Europeia para permitir que também também pudesse haver a vinculação não só de Estados, mas também de uma organização internacional, que seria a União Europeia. E o que é que aconteceu até hoje? A partir do momento em que se estabeleceu essa possibilidade, a União Europeia tem-se recusado a vincular-se à própria Convenção Europeia dos Direitos do Homem, quando ela própria, a Convenção Europeia, se modificou para que a União Europeia pudesse se vincular. Porque há aqui depois uma disputa de saber quem tem a última palavra. Se é o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que está em Estrasburgo ou se é o Tribunal de Justiça da União Europeia que está no Luxemburgo. É verdade que as cidades são bastante vizinhas, mas na verdade, digamos, a proximidade territorial esconde uma grande distância de protagonismos que ambos os tribunais querem ter e, portanto, um não quer ficar vinculado ao outro. E, portanto, o Tribunal de Justiça da União Europeia tem feito tudo para que a União Europeia nunca se vincule, com uma série de argumentos que, a meu ver, não fazem sentido, que nunca se vincule à própria Convenção Europeia dos Direitos do Homem, porque não quer ficar sob a alçada jurisdicional de um tribunal que seria superior, que seria o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em matéria de direitos humanos. E, portanto, também, às vezes, declarações a mais e sistemas a mais também provocam uma congestão e provocam um atropelamento
de direitos entre si e depois de instituições que entram em conflito. É o que nós estamos a viver neste momento, ao nível do sistema europeu, não só neste problema concreto, mas depois também no âmbito de proteção de certos direitos. Aliás, aquilo que está a acontecer neste momento em matéria de metadados, em que o Tribunal de Justiça da União Europeia vem dizer que algumas diretivas e alguma legislação europeia é excessiva do ponto de vista da manutenção dos metadados para efeitos de investigação criminal, é prova de um certo fundamentalismo, porque invoca um artigo precisamente da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que não diz bem aquilo que o Tribunal diz que diz. A meu ver, diz uma coisa bem mais vaga e penso que o Tribunal de Justiça da União Europeia está a ir longe demais, está, no fundo, a reescrever o próprio âmbito de aplicação e a configuração desses direitos que estão consagrados na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Mas isso é uma opinião pessoal, até porventura que não é maioritária, mas também não estou muito preocupado com isso, mas é a minha opinião. E penso que isso tem trazido graves danos a vários mecanismos de investigação que um Estado diretamente tem que ter ao nível dos Estados. Portanto, há aqui este primeiro desafio de tornar estes sistemas regionais mais efetivos e que sejam também eficientes no sentido de não haver desperdícios ou não haver conflitos positivos de intervenção que não se atropelem uns aos outros. Depois, o segundo desafio, que eu gostaria aqui também de referir, talvez seja aquele mais evidente, é o desafio da necessidade que é preciso ter da atualização dos direitos humanos. Nós, hoje, 74 anos depois, o mundo é muito diferente do que era em 1948. E a Declaração Universal, nesse aspecto, ressente-se muito das mudanças posteriores que aconteceram, como é óbvio. Também não podia prevê-las, não é? Não tinha poderes de adivinhação. Os seus autores não tinham esses poderes. Ninguém tem esses poderes. Mas o que é que aconteceu depois de 1948? As tais novas gerações de direitos que surgiram. Os direitos de terceira geração, os direitos ao ambiente, os direitos à privacidade, os direitos perante a informática, o mundo digital, os direitos das minorias. Mais recentemente, o direito à paz, o direito aos recursos naturais, o direito à água, ou o direito ao ar, até se fala já no direito ao ar. Portanto, há aqui uma questão que se coloca que é, e muitos têm falado disso, na possibilidade da própria Declaração Universal ser atualizada, porque ela, de facto, neste momento cobre apenas em parte todo o universo dos direitos humanos que são reconhecidos por outros tratados internacionais, mas a Declaração só refere dois blocos desse universo, que são os direitos de primeira e segunda geração, os direitos, respectivamente, direitos civis e políticos, direitos económicos, sociais e culturais, embora o problema não exista no facto da declaração não ser alterada, porque, num certo sentido, há um certo simbolismo de não ser alterada, porque esses novos direitos têm vindo a ser reconhecidos, de facto, pela ação das Nações Unidas em matéria de proposta de novas convenções, como já referi muitas, em matéria de pessoas com deficiência, direitos das mulheres, a liberdade religiosa, tudo isso tem sido acrescentados, de facto tem. Mas ainda assim há coisas novas, e até nesse aspecto, por exemplo, Portugal, agora nos projetos de revisão constitucional, até tem sido um dos países liderantes da afirmação de novos direitos em matéria, por exemplo, de contra a discriminação em função de várias razões, de sexo, de género, de orientação sexual, etc. Tem sido um dos países pioneiros nisso, como também aprovámos recentemente aqui em Portugal uma Carta de Direitos Fundamentais Digitais, coisa que noutros países não existe, embora haja já uma Convenção Europeia em relação aos direitos digitais do Conselho da Europa, e, portanto, há aqui um desafio de atualização de certos direitos e também de reequilíbrio de outros direitos. Qual é o problema do reequilíbrio? É o equilíbrio clássico entre a liberdade e a segurança. A experiência da pandemia veio trazer muitos problemas e dificuldades para os governantes, que acho que lidaram com o assunto como podiam, às vezes cometendo erros, mas era uma situação difícil e nova para todos. Mas, como sabemos, enfrentamos uma série de opiniões radicalizadas, os chamados negacionistas, e também, em alguns casos, decisões que foram tomadas de uma forma inconstitucional, atropelando também direitos fundamentais. E o que é que nós verificamos? Verificamos que as estruturas de estado de emergência não estavam preparadas para uma emergência sanitária, e por outro lado, também verificamos que novos fenómenos de criminalidade organizada supranacional mais violenta só podem ser combatidos com a redução do direito à privacidade e, em alguns casos, com a redução do direito à liberdade
para nós termos um outro direito que se possa aumentar e tornar-se mais efetivo, que é o direito à segurança. Normalmente as pessoas só veem o lado da liberdade ou da perda da liberdade, mas eu vejo também quando pode haver, se houver menos liberdade, mas se houver mais segurança, já não será assim tão mau. E, portanto, penso que se nós temos direito à liberdade, também temos direito à segurança de viver, não viver numa sociedade insegura, criminosa, em que as pessoas sejam mortas ao virar da esquina, mas em que as instituições de prevenção criminal possam fazer o seu trabalho e possam investigar, de facto, de uma forma eficiente e tendo instrumentos legislativos proporcionados para que isso possa acontecer. Portanto, nós já tínhamos tido esta experiência com o 11 de setembro. Muitas pessoas interrogavam-se se os Estados de Direito na Europa iriam sobreviver ao combate ao terrorismo do 11 de setembro, um terrorismo novo, jihadista. Sim, conseguimos sobreviver. Mas agora tivemos uma pandemia com outras características totalmente diferentes. Também sobrevivemos. Talvez aí de uma forma mais difícil, do ponto de vista, digamos, do equilíbrio dos direitos. Mas o tema é um tema que está em cima da mesa e que não deve ser realmente abandonado. Depois, um terceiro desafio que se tem colocado aos direitos humanos é o desafio de o retirar de um discurso radicalizado e ideológico que tem aumentado em relação aos direitos humanos. Aliás, esse discurso ideológico e radical dos direitos humanos, sobretudo por parte de algumas minorias radicalizadas, tem sido objeto de crítica muitas vezes por parte de países de várias partes do mundo, o mundo africano, do terceiro mundo em geral, que entendem que a afirmação dos direitos das minorias e dos direitos da igualdade, que têm toda a legitimidade, às vezes são feitos de uma forma radicalizada, também com grande intolerância, às vezes tornando certos direitos como se fossem quase uma religião. Digamos, há um processo quase de transformar os direitos humanos numa religião civil. E isso é uma coisa perigosa, porque os direitos humanos não são nenhuma religião. Os direitos humanos consagram a liberdade religiosa, que é outra coisa diferente, mas os direitos humanos não são uma religião. Os direitos humanos devem aceitar as diferentes posições e consagrar os direitos de uma forma universal, mas também admitindo que esses direitos não têm uma carga ideológica, nem podem ter uma carga radicalizada de intolerância em relação a certas pessoas. E, portanto, nós hoje vemos muito nas redes sociais coisas negativas de projetos alternativos de sociedade que são objeto de limitações e pessoas que se inibem até de falar porque são massacradas por causa daquilo que é politicamente correto. E sabemos bem toda aquela política do chamado cancelamento das opiniões que são contrárias ao mainstream, e isso é absolutamente inadmissível. E, portanto, penso que esse tipo de discurso só prejudica as pessoas que querem afirmar esses seus direitos e que têm o direito de afirmar, mas não de uma forma intolerante, porque assim estão a cometer o mesmo erro daqueles que não reconhecem os seus direitos, também com intolerância. Mas, portanto, ao radicalizar o seu discurso e ao assumirem movimentos radicalizados, como tem sido visto, quer em matéria de minorias, quer em matéria de direitos das mulheres, isso acaba por prejudicar a própria unanimidade que os direitos humanos hoje devem ter e que sempre tiveram, e acabam por ser uma matéria até de disputa política. E depois aparecem partidos políticos também radicalizados que querem contestar aquilo que até agora era aceito por todos, que era o caráter universal dos direitos humanos, dizendo que certas pessoas não devem ter certos direitos porque esses direitos são um instrumento, digamos, de afirmação de um projeto alternativo identitário de sociedades que não é a sociedade que está a ser vivida e que é comumente aceita em certas comunidades estaduais. Enfim, isto é um assunto um pouco delicado, como se imagina, e tem aqui umas subtilezas, mas penso que é preciso ter aqui os pés assentos na terra e não entrarmos num discurso radicalizado contra e a favor, com intolerância, que é isso que está a passar neste momento, e que só prejudica a causa das pessoas, de todos nós, aliás, de proteção dos direitos das minorias, a meu ver. Mas às vezes essas pessoas ficam cegas por uma certa vingança histórica que querem ter em relação aos erros do passado, mas não podem vingar-se nas pessoas do presente em relação aos erros dos seus antepassados, porque os seus antepassados já morreram. Não se podem vingar nos cemitérios. Os cemitérios não são objetos de vingança. E, portanto, quando eu ouço dizer, às vezes, em certos discursos radicais, que não são discursos maioritários, por exemplo, em matéria de direitos das mulheres, que agora as mulheres vão se vingar de 3.000 anos de opressão masculina, isto dá-me vontade de rir. Porque, como é evidente, os homens de hoje não têm culpa nenhuma dos erros dos homens de ontem.
E agora, digamos, a solução dos direitos das mulheres é de tornar os seus direitos superiores aos direitos dos homens e dizer que os direitos delas são superiores e que vai haver uma vingança em relação aos direitos que são exercidos pelos homens. Mas este discurso existe, não é muito frequente de ver, infelizmente não é maioritário no feminismo, mas há feminismo radical que tem este tipo de... Se isto não é assumido assim, de um modo expresso, são mensagens subliminares que existem. E são perigosas e são, sobretudo, erradas. E levam também a outras injustiças que eu acho que é preciso denunciar. Bom, mas agora vou para o quarto e último desafio, que também é importante, que tem a ver com outra questão, que é complexa, que é próxima deste terceiro desafio, da retirada da carga ideológica e da intolerância do discurso dos direitos humanos, que é o problema do caráter verdadeiramente universal dos direitos humanos e o problema do relativismo cultural, ou do problema do relativismo civilizacional. Porquê? Porque, e até em relação especificamente com a questão dos direitos humanos no Catar ou com o mundo islâmico, é que esta unanimidade do caráter universal dos direitos humanos tem sido objeto de alguma contestação nas últimas décadas, sobretudo em dois tipos de setor. Por um lado, o mundo islâmico, dos Estados islâmicos, que em muitos deles há a religião oficial de Estado, o Islão é a religião oficial de Estado, embora em alguns haja liberdade religiosa, mas quase todos têm a religião oficial de Estado. Os países islâmicos reuniram-se há 2 décadas e têm uma declaração universal dos direitos humanos à moda islâmica. Portanto, como contraponto à Declaração Universal dos Direitos do Homem, que hoje precisamente comemoramos e que foi aprovada em 10 de dezembro de 1948. Portanto, o mundo islâmico não está satisfeito, não concorda com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, pelos vistos, não é universal para eles. Porque eles têm uma proposta alternativa de afirmação dos direitos humanos. Quem for ler estes textos, há vários textos, a Declaração do Cairo, uma delas, mais recentemente a Carta Árabe de Direitos Humanos, a mais antiga Declaração dos Direitos Humanos Árabes. Quem lê estes textos fica com a ideia que aquilo é quase igual aos textos, digamos, gerais de direitos humanos, mas depois não é bem assim, porque nós olhamos para a prática desses Estados e as coisas não são bem propriamente iguais àquilo que acontece nos outros países. Portanto, este é um problema, digamos, de um choque e de uma colisão frontal entre os direitos humanos em geral e os direitos humanos que são aceitos e praticados nesses países de cultura islâmica. E depois também há a questão africana, que é muito diferente desta, embora também haja Islão em África, aliás, que está a crescer em alta velocidade, mas a questão africana é uma questão diferente. É uma questão que tem a ver com a realidade das tribos e das etnias, das comunidades locais, das comunidades tradicionais, de uma organização suprafamiliar que nós não conhecemos na Europa, nem na América, nem na Ásia, mas que existe em África, embora não em todos os países, mas na sua maioria, sobretudo na África subsaariana, e reivindicam, digamos, a proteção de certos direitos que não são reconhecidos e, portanto, queixam-se de um esmagamento do esmagamento da uniformização, da padronização dos direitos humanos à Coca-Cola e ao McDonald's. É o que eles muitas vezes dizem, e com alguma razão, devo dizer. Eu conheço bem a realidade africana lusófona, já lá vivi, e eu acho que eles têm alguma razão nessas críticas. E, portanto, e aliás, a África tem sido o continente que mais tem contestado os direitos humanos, porque entendem que há no fundo, uma concepção ocidental dos direitos humanos e que a realidade africana mereceria uma proteção específica e diferenciada em certos setores. Aliás, a própria Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos quer afirmar isso mesmo, aliás, no próprio título, porque diz que são os direitos humanos e dos povos. Dos povos não é no sentido dos povos da autodeterminação, porque se os Estados são independentes, a autodeterminação já está garantida, não é nesse sentido. É no sentido da autonomia cultural das nações ou das subnações que há em cada um dos Estados africanos, dos 55 Estados africanos. E, portanto, que é um problema diferente. Digamos, o reconhecimento dos direitos do convívio familiar e tribal, étnico, dos seus direitos linguísticos, os seus direitos de sucessão, o modo de se governarem, através de fontes costumeiras, tudo uma realidade que nos é absolutamente estranha e que nós não compreendemos. E, portanto, esse é um choque também ao nível mais cultural do que propriamente religioso. A África, nesse aspecto, é mais pluralista do ponto de vista religioso. Não há, digamos, não há propriamente um fundamentalismo religioso nas diferentes religiões que são praticadas em África. Mas o problema é que esta necessidade
de aceitarmos o multiculturalismo religioso do ponto de vista dos direitos humanos pode às vezes levar-nos a certos casos em que há núcleos essenciais e irredutíveis de direitos humanos que nós não podemos aceitar, que sejam postos em causa. É o caso, por exemplo, da excisão genital feminina, que alguns países africanos praticam. A questão do Estatuto da Mulher, da igualdade da mulher, aliás, a mesma crítica se pode fazer ao mundo islâmico, em que esse estatuto não é reconhecido como tal, embora muitas vezes haja um discurso oficial e até constitucional de negação dessa desigualdade, mas ela existe, de facto. E, portanto, há aqui um longo trabalho de compreensão e de fazer ver à realidade africana e aos países islâmicos que, de facto, os direitos humanos têm que ser mesmo universais, não obstante o facto desses direitos também poderem acomodar particularidades próprias e o modo de adaptar esses direitos a realidades concretas africanas. Isto é em matéria de direitos humanos. Em matéria de sistema político, tem-se falado muito em modos alternativos de democracia, para além daquela chamada democracia ocidental, que é aquela que é praticada em todos os países, através da representação das tribos em parlamentos tribais ou étnico-linguísticos, e não apenas parlamentos que sejam representados por cidadãos que votam em partidos políticos. Portanto, essa também tem sido outra questão muito discutida no âmbito da África, do ponto de vista da melhoria e do aperfeiçoamento dos próprios sistemas político-constitucionais em alguns países. Portanto, repito, sobretudo da África subsaariana. Portanto, são estes os quatro desafios que eu acho que estamos a enfrentar, que devemos enfrentar, devemos discutir. Penso que os direitos humanos nunca perderam o seu caráter universal. Acho que nós devemos lutar por isso. E hoje também, sendo o Dia dos Direitos Humanos, é um dia também de fazermos uma homenagem, já que há pouco falei em uma religião civil, de fazer uma homenagem aos mártires dos direitos humanos. Há muitos mártires dos direitos humanos. Há pessoas que morreram e deram a sua vida pelos direitos humanos. Não necessariamente no sentido religioso, mas no sentido de lutarem por uma causa que acreditam e foram vítimas de estarem no lado certo da história e morreram por causa disso. Ou foram prejudicadas nas suas vidas por causa disso. E, portanto, também faço hoje aqui memória, neste dia, dessas pessoas a quem nós devemos muito. E se nós hoje vivemos tranquilamente desfrutando de direitos humanos, isso deve-se a esses mártires, deve-se a muitos políticos e a muitos juristas e a muitos líderes que lutaram pelos direitos humanos. Muitos nós não conhecemos, nem nunca iremos conhecer na vida. São os tais líderes e mártires incógnitos, desconhecidos, mas que devem ser lembrados também neste dia, porque essa é uma causa universal e muitos lutaram por isso de formas peculiares, indiretas, subtis, no seu meio, na universidade, na escola, no trabalho, na empresa, na política, lutaram também por esses direitos e acreditaram e acreditam neles, e portanto também acho que devemos essa homenagem. Que é aquilo que estamos aqui a fazer, e portanto essa homenagem, desde logo, feita com toda a justiça, e dou parabéns por isso, pelo próprio CNED, a organizar esta iniciativa. Portanto, vou ficar por aqui, muito obrigado, e agora estou à vossa disposição para resolver e para responder algumas perguntas. Muito obrigado. Muito bem, professor, desde já agradeço pela intervenção, riquíssima intervenção, diga-se de passagem, e tenho certeza que nós saímos daqui muito enriquecidos com essa intervenção. Pronto, chego aqui, já aparece aqui uma primeira pergunta, e abrir esse espaço mesmo, já sou Luís também uma ajuda agora para essas perguntas. Mas eu estou a ver aqui isto. Depois, acho que a princípio vou ler as primeiras, vou ler essas primeiras e depois passo aqui as perguntas que nós temos. Não sei se o professor consegue ler. Do Tiago Mira Códices. Certo. Sim. Eu vou responder, eu estou a ver aqui bem, a primeira pergunta tem a ver com a questão de Guantánamo, portanto, o caso da prisão de Guantánamo. Guantánamo é uma prisão militar dos Estados Unidos que está em Cuba, no extremo oriental da ilha de Cuba, porque já estava antes de Cuba se tornar comunista, com a Revolução Castrista, de Fidel Castro, castrista, que é o castrense, ou de Fidel Castro, melhor dizendo, castrense tem um sentido militar. Portanto, o que se passa em matéria de Guantánamo, a questão melhorou apesar de tudo, porque era uma área de jurisdição militar e, portanto, acreditava-se que não se aplicavam os direitos humanos ou os direitos fundamentais reconhecidos na Constituição dos Estados Unidos.
que tem um catálogo, aliás, bastante elementar, mas logo chamado Bill of Rights, aprovado logo nos primeiros 10 aditamentos à Constituição norte-americana, não em 1787, mas só em 1891, portanto, depois da Convenção de Filadélfia, como um compromisso entre a Federação e os Estados Federados, na repartição dos poderes entre o nível federal e o nível dos Estados Federados. A situação melhorou, não está resolvida. Não sei neste momento em pormenor o que está a passar. Penso que em grande parte as coisas foram resolvidas. Aliás, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que Guantánamo não é um espaço pária ou de direito ou de não direito em relação ao direito dos Estados Unidos. Portanto, aplica-se o direito dos Estados Unidos, mas aplica-se um direito especial que é o direito militar. E se nós sabemos que o direito militar não tem as mesmas características do direito comum, sobretudo quando há uma situação de guerra, o direito militar, até no caso português, quando em estado de guerra há tribunais militares que não pode haver em estado de paz. Há uma grande diferença entre o direito militar da guerra e o direito militar da paz. E, portanto, porquê? Porque o direito militar tem que ter uma especial efetividade e o direito militar, em geral, não reconhece tantos direitos como reconhece um direito comum que não seja em tempo de guerra ou que não seja um direito militar. Portanto, penso que a questão tem vindo a melhorar, mas em concreto, a prisão não vai acabar, certamente, porque faz parte do próprio sistema do sistema norte-americano, mas aqueles prisioneiros têm, com certeza, aliás, por serem prisioneiros, têm, com certeza, direito a ser protegidos de acordo com os direitos reconhecidos aos arguidos no âmbito de um processo penal, daqueles que lá estão colocados, sobretudo depois da Segunda Guerra do Golfo, na sequência da intervenção dos Estados Unidos no Iraque. E, portanto, a Constituição norte-americana e aquele célebre caso que veio reconhecer os direitos às pessoas que estão a ser julgadas, também, com certeza, tem que se aplicar na situação de Guantánamo e não pode deixar de ser aplicado. Depois, a outra pergunta, segundo percebi, tem a ver, porque já tiraram aqui o texto, tem a ver com a questão, exatamente, a questão na Ucrânia. Se os direitos estão a ser respeitados. Bem, está a acontecer o que está a acontecer, aliás, ainda na quinta-feira, o Papa Francisco se referia, num momento de particular emoção, a informações que tinha sobre a crueldade terrível que está a acontecer sobre os ucranianos, que está a ser infligida no meio do conflito militar. Tem informações privilegiadas através dos canais da Santa Sé, como é óbvio, da política da Santa Sé, diplomática, mas aquilo que há a dizer é o seguinte, é que hoje também é um fenómeno interessante do ponto de vista do direito humanitário, que é o facto do direito humanitário cada vez mais se expandir e ficar muito parecido com os direitos humanos. Mas o direito humanitário a proteção do direito humanitário não é igual à proteção dos direitos humanos. Porquê? Porque o direito humanitário só funciona em tempo de guerra, em tempo de conflito militar. Bem, e há logo um exemplo óbvio. O soldado que vai combater não tem direito à vida. Porque se ele vai combater, sabe que pode morrer. Não pode depois a família reivindicar: olha, o meu filho morreu na guerra, portanto agora quero uma imunização porque ele não devia ter morrido. Não, se ele é soldado e pertence às Forças Armadas, se as Forças Armadas podem entrar em guerra para defender o país ou em situação de legitimidade, portanto não estou a perceber como é que pode haver o direito... como é que pode haver o direito a não morrer? Não há direito a não morrer, não há direito à vida, sinceramente, no campo de batalha por parte dos soldados. Mas isso não quer dizer que não haja outros direitos, claro que há. Os próprios prisioneiros não podem ser mortos. E têm um conjunto de direitos que já se aproximam bastante dos direitos humanos em tempo de paz. Portanto, o que há é um processo de evolução, de robustecimento dos próprios direitos no âmbito do direito humanitário, que, de facto, não estão a ser cumpridos no caso da Ucrânia. Mas, portanto, há uma tendência, enfim, da legislação e sobretudo, dos tratados internacionais de reforçar a proteção humanitária. Aliás, tem havido boas novidades nessa matéria, não só do ponto de vista da elaboração de novos textos. O corpus central do direito humanitário são as Convenções de Genebra, de 1949, com 2 protocolos adicionais de 1977. Mas tem havido depois tratados específicos sobre a proibição de certas armas, particularmente desumanas. Mas, sobretudo, a questão do TPI é muito importante, porque o TPI acaba por ser um tribunal também de proteção indireta dos direitos humanos. Porquê? Porque o TPI, como um dos seus crimes, da sua jurisdição, são os crimes de guerra. Ora, os crimes de guerra significam a violação das regras que devem conduzir as hostilidades em 2 sentidos: proibindo métodos e meios de guerra, ou proibindo que a população civil, ou os prisioneiros, ou os feridos, não deixem de ser protegidos como devem ser protegidos, porque já estão fora do combate ou nunca estiveram em combate. E, portanto,
nesse sentido, o TPI, ao ter competência para julgar os crimes de guerra, o TPI também está a ser um tribunal de proteção dos direitos humanos e também, além de ser, obviamente, diretamente aqui, um tribunal de proteção do direito humanitário. E, portanto, penso que nesse aspecto as coisas têm vindo a melhorar do ponto de vista da situação. Mas de facto, é surpreendente que... é surpreendente que neste momento, digamos, com tantos mecanismos de tanta sofisticação, possamos realmente enfrentar uma situação tão flagrante da violação dos direitos mais elementares que nós podemos ter, que são os direitos humanos, e também incluindo os direitos humanos, que também têm sido reconhecidos cada vez a maior amplitude no âmbito do próprio direito humanitário, ainda que ele tenha uma visão específica do prisma da condição das hostilidades e apenas num contexto militar, não necessariamente apenas uma guerra internacional, porque hoje, desde 67, também o direito humanitário vale para os conflitos civis, portanto, as chamadas guerras civis, e não apenas para as guerras internacionais. Portanto, penso que seja isto em relação à resposta do vosso colega. Pois é. Mais dúvidas? Bom, tendo em vista essas perguntas, eu penso que nós não temos mais perguntas, mas enfim, se nós continuássemos aqui nos outros acontecimentos, a gente iria até segunda, porque a boa verdade é que os direitos humanos estão sempre em situações que colocam em risco aquilo que se foi construído durante esses 74. E nesse momento nós temos uma situação conflituosa que é o Mundial do Catar. E a pergunta que surge, e é o caminho para as nossas outras perguntas, é essa: quais são as implicações desse Mundial na proteção dos direitos humanos? E eu separei alguns dados aqui para perguntar, para fazer umas perguntas ao professor. E vou começar aqui na primeira, mas isso radica muito dessa pergunta, que é uma reportagem do jornal britânico The Guardian. 6.500 operários morreram desde 2010. Trabalhadores que vinham sejam trabalhadores indianos, paquistaneses, de Bangladesh, Sri Lanka, Filipinas, sob condições insalubres, jornadas exaustivas, e por acima de 50 graus Celsius, trabalhavam, né, numa jornada incansável para construir os estádios, para produzir esse Mundial. E, nesse ponto, a gente começa a perceber que a FIFA tapou os olhos a isso. A gente vê as declarações do presidente da FIFA, o Gianni Infantino, e, de certa forma, tapou os olhos, colocou uma venda, passou por cima daquilo. E a pergunta que fica é: a que preço, até que ponto nós vamos os nossos direitos e os direitos dos povos para se realizar um evento vocacionado para o business, para o entretenimento? Até onde nós vamos com isso? E queria deixar essa pergunta ao professor: até que ponto o entretenimento passa acima dos nossos direitos mais importantes? Bem, eu não referi, mas já agora há uma outra área muito recente de desenvolvimento dos direitos humanos, que é a proteção dos direitos humanos nas empresas. As questões de igualdade, de género, de igualdade salarial, de condições de trabalho, também hoje são vistas, já não naquela lógica mais antiga, que era a lógica do direito do trabalho, o chamado direito do trabalho, da segurança e da higiene no emprego, que era um ramo muito antigo e muito, acho, pouco importante do direito do trabalho, a parte ainda do direito do trabalho que é pública. Mas hoje fala-se muito dos direitos humanos no âmbito empresarial. Portanto, muitas pessoas que se têm especializado nessa matéria. Portanto, isso é uma realidade nova. Agora, em relação à questão do Qatar, bem, vamos lá ver. Eu acho que se mete pelos olhos dentro que o Qatar nunca tinha quaisquer condições para ser o anfitrião de qualquer mundial de futebol. Porque quando eu vejo pessoas a dizer que aquilo é muito importante porque é uma maneira de... Porque o povo Qatar, aliás, eu já estive uma vez no Qatar numa conferência sobre liberdade religiosa há 4 anos, mas quando eu vejo, há 3 anos, e quando eu vejo as pessoas a dizer que aquilo era muito importante para a cultura do Qatar e porque o povo qatari tinha uma grande crença e um grande gosto do futebol e que seria uma grande ilusão que não pudesse ter o campeonato de futebol, eu escangalho-me a rir, porque o povo qatari é muito reduzido, mais do que obviamente a população do Qatar, porque são os cidadãos do país, não são exatamente iguais ao número da população, é menos de metade,
e depois aquilo é um país que não tem qualquer cultura futebolística, com o devido respeito, e isso não faz qualquer sentido. E é um país que não é representativo de coisa nenhuma. Mas eu não faço parte da FIFA, não faço parte dos órgãos da FIFA, mas eu acho que este problema já devia ter sido analisado no momento em que a decisão foi tomada. A decisão foi tomada, penso que há 8 anos. Não é de agora. E, portanto, sei que a FIFA, entretanto, passou por um período altamente complexo. Tiveram que vir os americanos e o FBI a resolver uma série de questões esquisitas que lá circulavam, e houve a destituição dos seus dirigentes, em particular o senhor antigo presidente Josef Blatter. E, portanto, houve uma série de acusações e investigações, umas deram condenações, outras não deram, mas isso realmente... Mas quando foi feita essa intervenção, digamos, purificadora da gestão da FIFA, já as decisões estavam tomadas. Mas eu acho que talvez o caso do Qatar nos deva lembrar que também hoje o fenómeno desportivo internacional tem que ser enquadrado em regras de direitos humanos. Não é um fenómeno à par. Não podemos dizer que o desporto é uma coisa que é imune à política ou que é imune à proteção internacional dos direitos humanos. Não pode ser imune. Portanto, tem que ser enquadrada nesses mesmos termos. Mas eu também percebo que uma coisa é a política e outra coisa é o futebol, neste caso em particular o Mundial de Futebol. Mas penso que não são duas coisas que devam estar dissociadas. Em relação à questão de que a pergunta que o Walter refere, a questão dos direitos dos trabalhadores, eu acho que o problema não é um problema especificamente do Mundial, é um problema de respeito completo pelos direitos dos trabalhadores. Aliás, esses direitos estão consagrados em múltiplas convenções da OIT, aliás, que é a mais antiga, é uma das mais antigas organizações, aliás, criada pelo próprio Tratado de Versalhes, no capítulo 13. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho, que tem, ao longo da sua história, produzido uma série de convenções que depois são transpostas para os Estados. A nossa Constituição tem esses direitos todos na parte dos direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores. A nossa Constituição de 76, que é muito boa nessa matéria, muito progressista. Mas essa questão dos trabalhadores, claro que agora se vê, porque eles foram contratados de uma forma massiva para a construção dos estádios em um tempo recorde, sim, mas isso é um problema geral. E não é só um problema também do Qatar, é um problema também de outros países. As questões depois climatéricas, isso depois é um problema próprio daquela região, do clima. Aí já é mais difícil, digamos, controlar o clima pondo um ar-condicionado no céu, é capaz de não ser possível. Mas de facto, são vários problemas que aí se colocam. Acho que isto foi um erro enorme, mas o erro está cometido. Agora não vamos deixar de... Não iríamos interromper o processo do Mundial. Acho também que isso não se justificaria. Mas podemos talvez deste mal tirar um bem, que é, no fundo, tornar mais visível a causa dos direitos humanos nos países islâmicos. Acho que isso é um ganho indiscutível. Aliás, com várias manifestações que têm havido até contra a discriminação de minorias e pessoas de orientação sexual, em particular, porque há legislação realmente absurda nesses países e em países africanos, que é altamente brutal e violenta. E, portanto, eu acho que esta questão agora nunca mais vai deixar de estar sob os olhares críticos da opinião pública internacional. E, portanto, nesse sentido, como o próprio país foi forçado a uma abertura ao exterior através de espectadores, de políticos, de jornalistas, de empresas de fornecimento de bens e serviços, dos próprios jogadores, que são, no fundo, também líderes a seu modo, penso que pode ser aqui um princípio de um aperfeiçoamento e de uma correção de um caminho nestes vários países em matéria de direitos humanos. Aliás, o próprio Qatar acabaria por ceder e recuar num conjunto de coisas absurdas que tinha e que deixou de ter, precisamente em vista deste mesmo acontecimento internacional que é o Mundial de Futebol. Mas depois aqui há outro problema mais profundo, que é o problema do sistema islâmico de direito, ou o sistema de direito islâmico. Isso não tem a ver só com o futebol, não tem a ver só com o Mundial, mas tem a ver até que ponto é que nesse sistema há ou não há, de facto, o respeito por princípios que nós hoje consideramos necessários, inequívocos e universais de organização de um Estado de Direito, porque esses países não são Estados de Direito. Penso que ninguém me leva a mal de o dizer, porque não são países de Estado de Direito. Não sei se o Walter concorda, acho que concorda. Eu até ia interromper, mas visto que o professor também já terminou, eu queria fazer essa pergunta e por acaso surgiu esse tema durante a sua intervenção e fiquei com essa dúvida.
Mas até que ponto? Até que ponto eles estão, isso realmente, essas problemáticas têm a luz que deveriam ter, eles estão respondendo da maneira que deveriam responder? Porque a gente vê, por exemplo, eu tenho assistido e acompanhado essas redes sociais, pessoas, por exemplo, uma jornalista que aparece com uma bandeira do estado brasileiro, que é Pernambuco, e que tinha, por acaso, um arco-íris, e essa bandeira foi apreendida. Foram buscar nessa bandeira e ficaram com a bandeira. Então, eu não sei até que ponto. Claro que nós levamos luz a esse problema, o evento traz esses eventos, e até isso seria o motivo de uma outra pergunta, mas esse tipo de evento de dimensão mundial dá luz aos estados, os estados acabam por ficar conhecidos, né, sobre a sua cultura, sobre a economia, e tendo visto que foi o Mundial, por exemplo, da África do Sul, isso aconteceu, em certa medida, mas eu não sei até que ponto, porque eu queria perguntar isso ao professor. Nós temos, nós tentamos ter essa opinião. Olha, agora nós falamos mais sobre isso e vamos começar a combater. Mas o que se vê lá, na verdade, é que, por exemplo, nas coisas mais corriqueiras, os direitos estão a ser cumpridos. Né? Eles se abriram, mas não se abriram totalmente. Então, fica essa discussão. Eu, assim, claro que, e compartilho a opinião de que foi um erro, acho que realmente nós deveríamos ter tentado lutar sobre isso lá atrás, agora já não vale mais a pena, temos que pensar para o futuro, mas eu não sei até que ponto, e eu até perguntava isso ao professor, será que há coisas que ficaram aquém, que nós ainda podemos discutir? Por exemplo, eu tenho aqui uns exemplos, por exemplo, cidadãos que são presos por criticarem o governo. Então a gente entra nessa panóplia de direitos que nós já tínhamos, pelo menos tidos como garantidos, e que lá há esse recrudescimento, há esse pensamento obsoleto, e nessa circunstância agora eles demonstram que não estão evoluídos, que não estavam preparados para receber pessoas com uma evoluída. Essa é uma competição, né, para difundir isso, para olha, nós até evoluímos em certo ponto, então eu não sei se tem alguma coisa velada, não sei até que ponto, gostava de ver isso, gostava de ver a opinião do professor sobre isso. Será que nós ainda não ficamos no meio do caminho, não conseguimos resolver tudo ali? Né? Levar um evento como esse, mas levar sob quais circunstâncias? Né? Eu tenho essa opinião, às vezes fico com essa dúvida. Já agora só aqui uma pequena curiosidade. Nós hoje sabemos que o arco-íris digamos, conotado ou é assumido pelo movimento LGBT. Mas sabem que, digamos, as cores do arco-íris antes disso simbolizavam outra coisa. Simbolizavam a paz. E, portanto, a bandeira com as cores do arco-íris sempre, digamos, a conotação mais antiga dessa bandeira é a paz. Não é este movimento que agora também assumiu essa bandeira como sendo a bandeira que os representa. E, de facto, com mais sucesso, porque hoje, quando nós vemos o arco-íris, associamos logo a este movimento e não propriamente ao desejo da paz. Mas fica aqui este cuidado, esta prevenção, porque quem primeiro deu um sentido ao arco-íris, além de ter sido o Isaac Newton descobriu que a luz solar tinha 7 cores visíveis, as 7 cores do arco-íris, além dessa descoberta, digamos, experimental e física da divisão do espectro solar do Isaac Newton, digamos, essa bandeira primeiro foi conotada com o movimento da paz. E agora está conotada, enfim, foi apropriada, mal ou bem não faço nenhum comentário, dessas pessoas que têm o direito de defender os seus direitos. Portanto, mas não sabia por acaso que na bandeira do Pernambuco realmente havia essa referência. Bom, agora em relação à questão que coloca em termos gerais, agora só faço aqui só de uma pequena informação, que se quiserem acompanhar também este assunto, eu há 2 semanas participei num programa, que é um programa semanal da SIC Notícias, que é um podcast, que é o que agora está na moda, que se chama Justiça Sem Códigos. É um podcast que é dirigido por uma jornalista, Ana Penedo Moreira, e tem como residente o advogado o Dr. Paulo Saí Cunha. Eu fui convidado há 2 semanas, e todas as semanas há um tema, e tivemos a falar neste assunto do Qatar. E para esse efeito também estive, digamos, a documentar-me sobre o assunto. E aquilo que eu fui fazer foi ler a Constituição do Qatar, curiosamente. E quem lê a Constituição do Qatar fica muito impressionado, porque há liberdade religiosa, há liberdade de expressão, há liberdade de manifestação, há direitos dos arguidos, processo penal, enfim, do direito a defensor, todos os direitos, não há retroatividade da lei penal,
Bem, não há proibição da pena de morte, isso não está lá na Constituição, que a pena é aplicada nos termos da lei. Mas qual é aqui, digamos, a técnica utilizada genericamente, que é uma técnica subtil? É dizer, e isso está escrito quer em matéria da liberdade de expressão, quer em matéria de direito de manifestação, é que é garantido a liberdade de expressão com as limitações previstas na lei. E o que é que vem previsto na lei? Normalmente são aquelas cláusulas gerais de salvaguarda da segurança nacional. E, portanto, essas manifestações em favor dos direitos das minorias, da orientação sexual, ou das mulheres, isso normalmente é visto, e não é verdade, como sendo como colocando em causa a segurança nacional. Portanto, há aqui um desvirtuamento por completo do sentido, do significado dessas mesmas mensagens. Portanto, é assim que, do ponto de vista das coisas, se consegue cobrir a realidade com uma legalidade formal. Mas é só isso mesmo, é uma legalidade formal. Mas nós sabemos que na teoria do direito constitucional há uma distinção entre Estados de Direito e Estados de legalidade, ou Estados de mera legalidade. Estes Estados cumprem a lei, mas não são Estados de Direito. O Estado de Direito cumpre a lei, mas cumpre a lei limitando substancialmente aos valores e aos princípios que a lei deve transportar. Lei, sobretudo lei constitucional. Mas isto são Estados de legalidade, não são Estados de Direito. Depois, do ponto de vista político, estes Estados têm outro problema. Bem, tem o problema da monarquia, mas isso eu, como republicano, já tenho aí uma opinião, talvez não universal. Eu que sou contra as monarquias, mas aceito as monarquias que sejam simbólicas, como aquelas que existem na Europa, a começar pelo Reino Unido. Só que estas monarquias não são simbólicas. São monarquias absolutas, pré-constitucionais, como nós tínhamos na Europa, na França, do século XVIII, noutros países, são monarquias pré-constitucionais absolutistas. Mas há parlamentos, sim senhor, e há tribunais, sim senhor, mas não há separação de poderes. E as eleições não são eleições propriamente como as eleições aquelas que nós conhecemos, que são as verdadeiras, não é? É um outro tipo de ato eleitoral. E, portanto, também é preciso ver que estes países não são Estados democráticos. Não têm separação de poderes. Não têm democracia, não são repúblicas. E, portanto, tudo isso também condiciona a partida os resultados que se possa alcançar. Agora, o que fazer? Vamos banir estes países do convívio internacional? Também não podemos fazer. Mas devemos pedir a estes países que mostrem como se estão a ser cumpridos ou não os seus direitos. Normalmente as Nações Unidas não se pronunciam sobre regimes políticos, sobre as opções constitucionais dos Estados, a não ser que isso tenha uma repercussão internacional em termos de direitos humanos, mas não se pronuncia sobre a forma concreta do sistema de governo ou do sistema de Estado ou do sistema, digamos, ou do regime político. Normalmente não se pronunciam sobre isso, até para não excluir ninguém do convívio das Nações Unidas, porque, enfim, tradicionalmente isso é um assunto da soberania interna, do domínio reservado dos Estados. Hoje nós sabemos que não é bem assim. Mas em matéria de direitos humanos, isso conseguiu escapar. Todas as discussões dos direitos humanos já escapou, já está fora do domínio reservado dos Estados, portanto foge lá do artigo 2º, número 7 da Carta das Nações Unidas, e é um assunto universal em cuja matéria os Estados não têm competência. Portanto, tem uma competência negativa de não perturbar a proteção dos direitos humanos. E, portanto, acho que há um caminho aqui a fazer, de fiscalização, de crítica. Hoje a opinião pública internacional é muito forte porque é universal, é realmente global, os meios de comunicação são poderosos, mas há muitos outros processos de sanções, de críticas, de organizações de ONGs, organizações de direitos humanos, que têm sido feitas e, portanto, desse ponto de vista, o Mundial até pode ter sido perverso para este país, que se pensava que iria obter uma legitimação com o Mundial, como quem diz, veem que nós até somos tão avançados que até aceitamos um Mundial que tem pressupostos diferentes, pode ser o tipo pela culatra. Pode ter o efeito precisamente ao contrário, de ter mostrado uma realidade que muitos desconheciam, realidade agora que nunca mais sairá dos radares da vigilância e da crítica internacionais e, portanto, com isso acelerando, que é o que nós esperamos, que a proteção dos direitos humanos seja intensificada nesse mesmo país e nos outros países que não são tão invisíveis, mas têm até sistemas piores. Eu, quando estive no Qatar, e com o devido respeito pelo país, como é óbvio, aliás, com o qual Portugal tem relações diplomáticas, ele na altura até estive lá com o embaixador, Dr. Tanger Correia, na altura, é um país, por exemplo, que tem liberdade religiosa. É preciso reconhecer isso. Há uma religião oficial, que é a religião islâmica, mas nos arredores de Doha há um centro, digamos,
multirreligioso em que a pessoa pode entrar e em frente é a Igreja Católica, vira à esquerda é uma sinagoga, vira à direita é um templo budista ou evangélico, protestante, portanto aquilo lá já num centro comercial com várias religiões que se oferecem para a prática do culto, embora não haja propriamente igrejas ou outros templos não sejam mesquitas no território de Doha, a não ser neste lugar, nos arredores de Doha, digamos, no Qatar, a não ser os arredores de Doha. Também o país não é muito grande, não é? Mas apesar de tudo, há liberdade de culto em instituições, em templos específicos para diferentes religiões que não sejam a religião islâmica. Isso há. É preciso reconhecer isso. Agora, as manifestações públicas religiosas é que eu acho que já não há, a não ser, portanto, nesses lugares, e tudo o resto que nós sabemos do próprio Código Penal e Código Processual, em que há a pena de morte, mas não se diz aplicada nos últimos anos. Há a pena de chibatada, penas corporais, também está prevista. As relações homossexuais, julgo que são punidas com pena até 7 anos de prisão, segundo o Código Penal tive a ver do Qatar. E, portanto, há coisas assim, deste género. Mas, portanto, eu acho que isto pode ser até o princípio do fim de um conjunto de países que têm um regime realmente de intolerância e de respeito absoluto pelos direitos humanos e, portanto, o Mundial pode ter tido até um efeito benéfico imprevisto, não obstante ter sido um erro, e não obstante tudo o resto nós não sabemos do que é que terá acontecido do ponto de vista da circulação de dinheiros, não é verdade? Mas pode até ter aqui um efeito de surpresa favorável à causa dos direitos humanos. Acredito, talvez com alguma ingenuidade, que isso seja possível. E é tudo, não é, Walter? É verdade. E Luís? Mas como? Pergunto se tem mais alguma questão, Walter. O engraçado é que nessas circunstâncias... Eu tenho mais uma, só é fazer um comentário aqui. Não sei se consegues me ouvir. Consigo. Às vezes o Walter, Então, o seu som não, fica entrecortado. eu A lembro... sua linha não está muito boa, pois não? Às vezes o som fica... Eu acho que tem uma rede muito baixa. Eu achei que estava, não sabia que não estava. Está baixa? Vou ver se chega aqui um pouco mais para frente. Sim. Mas eu, quando eu vejo uma situação, múltiplas situações que têm acontecido, eu sempre tenho visto aquele caso e agora também do banimento da seleção russa, da equipa russa, das competições internacionais, e fica aquela questão: até que ponto nós conseguimos banir, nós conseguimos restringir alguns, por razões óbvias, que trariam benefícios a esses estados, e até que ponto nós não banimos, nós não respondemos e até produzimos essa possibilidade a estados que não deveriam receber. Mas, em cima disso, essa é uma questão realmente que é uma discussão para uma semana, talvez para um mês, e que tem que ser feita. Né? Mas eu vou submeter aqui a última questão, porque também já vamos aí, acho que acredito que é mais de 1 hora de entrevista, mas enfim, eu tenho uma questão que é a seguinte: a ordem jurídica internacional está aberta ou tem lacunas, ou nós, enquanto consumidores do produto mundial, nos esquecemos de lutar pelos direitos dos outros? Ou seja, há um fenômeno de esquecimento. Os nossos representantes do poder político vão, discursam, estão lá, jantam, e nós, de certa forma, esquecemos daquilo, ou, em certo ponto, no meio do caminho, faltou essa discussão, faltou essa previsão legal, essa positivação, para que isso não acontecesse. Como é que a gente pode avaliar isso? Se agora nós esquecemos de tudo, ou se no meio do caminho dava para ver alguma coisa para que a gente pudesse celebrar esse evento em outro lugar? Bem, eu respondo à sua pergunta com uma questão de fundo, que é esta. Aliás, até no direito internacional, também tenho sido professor de direito internacional público, além de direito constitucional, e sabe que nos últimos anos tem aumentado muito as pessoas coletivas privadas com personalidade jurídica internacional. Já há muito tempo que se fala nas multinacionais, quando fazem contratos com os Estados, por exemplo, as petrolíferas, para não ficarem prejudicadas se tiver um litígio com a soberania dos Estados. Isso é um assunto, as chamadas multinacionais e os contratos internacionais de investimento, isso é um assunto já mais estudado.
E depois também há as ONGs, também que é um assunto relativamente bem estudado do ponto de vista da proteção de direitos humanos, quando elas têm essa competência, mas como extensão do indivíduo ou da pessoa humana como sujeito de direito internacional, que é óbvia a partir do momento em que há a proteção internacional de direitos humanos, que é o que estamos hoje aqui a comemorar. Mas a questão agora aqui é a própria FIFA e a UEFA, ou as organizações desportivas, que não são multinacionais, mas também não são ONGs. E, portanto, elas têm que ter aqui um novo enquadramento que o direito internacional tem que lhes dar. Porque, na verdade, estas organizações são organizações privadas internacionais que fazem o que querem. E que não se sentem vinculadas a nenhum, propriamente nenhum código de conduta, nem um código ético, nem a qualquer ordem jurídica estadual ou ordem jurídica internacional de direitos humanos, porque elas são pessoas coletivas privadas, de direito suíço, neste caso, mas com uma projeção e um poder internacional gigantesco, muito mais poder do que tem muitos países por aí andam. E, portanto, eu acho que os Estados esqueceram-se, e a Comunidade Internacional no seu conjunto esqueceu-se de regular esta organização, esqueceu-se do poder que elas tinham e têm, e esqueceu-se de incorporar nestas organizações critérios de proteção dos direitos humanos e critérios de democracia e de responsabilidade e de transparência. E, portanto, o que há aqui a fazer é uma intervenção do direito internacional, não diria de nacionalização destas organizações, não diria isso, mas de regulação, e estabelecendo um conjunto de limites para que não haja vazios em organismos que têm que se submeter ao direito constitucional e ao direito internacional, mas que na prática não o fazem e fazem aquilo que querem. Como se fosse uma empresa ou como se fosse uma multinacional, ou, embora não tenha a finalidade lucrativa, supostamente. Mas, portanto, eu acho que há aqui um ponto de partida que é preciso reequacionar, que é o direito internacional bom, digamos assim, que está do lado certo da história e protege os direitos humanos, incorporar e intervir nesta organização, como isso aconteceu já do ponto de vista criminal, através do FBI dos Estados Unidos. Fico nesse aspecto, levam as coisas a sério, e ainda bem. Realmente os suíços europeus não levaram a sério porque não fizeram nada. Portanto, é preciso intervir garantindo padrões de proteção de direitos humanos também neste tipo de organizações. E, portanto, e também nas suas escolhas e depois nos países que são os anfitriões, em que condições é que estas organizações vão ser realizadas. Isso já acontece um pouco, é diferente, apesar de tudo, a questão dos Jogos Olímpicos, que tem uma regulamentação um pouco mais intensa. Agora, o futebol não, embora o futebol seja de longe muito mais popular do que são os Jogos Olímpicos, que são muitas modalidades, mas o tempo é mais ou menos o mesmo, 3 semanas. No caso dos Jogos Olímpicos, 4 em 4 anos, e também o Mundial também. Mas de facto, a UEFA joga mais por fora desta regulamentação internacional, e eu acho que isso é importante fazer. Depois, em relação à questão da Rússia, da sua exclusão, de facto, é verdade, houve as sanções, portanto, aqui a FIFA entendeu também que devia aceitar a exclusão, porque os países da Europa determinaram também a exclusão da Rússia por razões ligadas à Ucrânia. Mas não houve aqui esta equiparação, porque se houvesse a exclusão do Qatar também não haveria qualquer Mundial, porque não se pode fazer, não é só excluir uma equipa, mas é organizar uma competição num país alternativo em meia dúzia de meses. Isso seria impossível. Portanto, uma vez tomada a decisão, também é um conjunto de expectativas que são garantidas e também não é justo retroceder. Portanto, o problema é um problema que está na gênese, é congénito, que é a decisão que foi tomada de entregar a organização deste Mundial a este país, e ficam com todas as questões que ele tem, sendo até dos países islâmicos, porventura, aquele que mais liberdade religiosa reconhece, e onde, porventura, a violação dos direitos humanos não é assim tão grave como será noutros países, embora também não haja propriamente não há muita informação sobre isso. Mas agora, com o Mundial, realmente essa informação acaba por vir de dentro do próprio país, porque as pessoas são os testemunhas oculares, aqueles que vão lá, sobretudo os jornalistas, têm um grande papel nessa matéria, de verificação de como são esses direitos humanos respeitados ou não nesses mesmos países. Muito bem. Muito bem. Eu não sei se o nosso Luís tem alguma pergunta. Não sei se também temos mais alguma pergunta lá, que eu consegui enquadrar em todo o discurso todas as perguntas que eu tinha. Por isso, também abro o professor se quiser falar mais um pouco sobre... Eu vejo que o Walter fez o trabalho de casa. Isto já estava tudo mais ou menos bem preparado. Isso é bom.
Não há nenhuma questão. Nós tivemos até uma reunião hoje mais cedo, mas consegui preparar. Muito bem. Bom, visto que não temos mais, professor, gostaria imensamente de agradecer pela sua presença. Nós tivemos aqui uns problemas, contactamos alguns oradores, mas foi uma honra recebê-lo aqui, uma intervenção muito rica, e nós saímos aqui realmente com muito conhecimento. Eu, particularmente, aprendi muito, e vou ter um gosto de ir para assistir mais aulas como estas, daqui do Porto. Quando estiveres no Porto também assiste, mas vou a Lisboa agora para assistir, e em nome do CNED gostaria de agradecer a atenção e para celebrar esse dia tão importante para todos nós. Muito obrigado também pelo convite e felicidades também para a vossa instituição. Muito obrigado. Então, Muito obrigado. Viva os direitos humanos. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Vou desligar. Igualmente, um abraço.